Meu nome é Ramires Heloíse Queiroz Rafael e vou apresentar o trabalho A Avaliação de Nova Alternativa Sustentável de Ingredientes Proteicos para Dietas de Peixes. Estes são os demais autores deste trabalho. A farinha de peixe é a fonte proteica preferida para rações de organismos aquáticos. Porém, por diversos fatores, ela se tornou onerosa e insustentável. Diversos estudos buscaram alternativas para a farinha de peixe. Nos últimos 10 anos, os estudos se voltaram para o farelo de soja. Porém, o farelo de soja começou a apresentar restrições. Diante disso, os desafios para os pesquisadores da aquicultura é encontrar ingredientes proteicos sustentáveis que supram as necessidades nutricionais dos peixes e que promovam crescimento e conversão alimentar. O crustáceo mais produzido no Brasil é o Lithopenos vanamei. Seus resíduos correspondem a aproximadamente 50% do seu peso total, gerando toneladas de resíduos no país. É importante ressaltar que a farinha de camarão não é interessante para a nutrição de organismos aquáticos, que a melhor forma de aproveitar esse resíduo é através da hidrólise. Dentro do que foi exposto, esse trabalho busca formular, caracterizar e avaliar in vitro novos ingredientes proteicos à base de hidrolisado de camarão e de farelo de soja, para a alimentação de diversos peixes de interesse da aquicultura, de diferentes hábitos alimentares. O hidrolisado proteico foi preparado de acordo com a metodologia de KU 2012, e o tempo de hidrólise foi escolhido de acordo com a eletroforese, publicada por Santos 2013. Que a gente pode perceber que aqui, no tempo de 30 minutos, contém proteínas com maiores pesos moleculares, enquanto que no peso de 120 minutos, os pesos moleculares são menores. A produção dos ingredientes se deu através da mistura do farelo de soja com os hidrolisados. No caso do hidrolisado de 30 minutos, gerou o ingrediente de 30 minutos, PB30. De igual forma, o ingrediente de 120 minutos com hidrolisado de 120 minutos. Caracterização. Foi realizado as análises centesimais do farelo de soja, farinha de peixe e dos novos ingredientes, de acordo com os métodos da NRC. As análises microbiológicas dos novos ingredientes. O órgão que rege as normativas para a nutrição de animais no Brasil é o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o MAPA. Quando há falta de normativas no MAPA, recomenda-se que se recorra à Anvisa ou ao Inmetro. No caso deste trabalho, encontramos o que precisávamos na Anvisa. Foi realizado a contagem de micro-organismos mesófilos a cada 15 dias. E os micro-organismos específicos que estão em tela foi realizado no tempo zero e no tempo de 140 dias. O efeito inibitório de ingredientes sobre as enzimas digestivas de peixes de valor comercial foi realizado de acordo com a metodologia de Bezerra e colaboradores 2005. Foi utilizado extrato bruto de intestino da tilápia do Nilo, curimatã, pintado, osca, tambaqui e tucunaré. E os ingredientes utilizados foram farelo de soja, farinha de peixe e os novos ingredientes, BP30 e BP120. A estatística foi realizada como está em tela, onde foi utilizado o teste de Tukey, de acordo com ZAR 2013. A caracterização dos ingredientes, resultados e discussões. Na composição centesimal, podemos observar que a proteína bruta dos novos ingredientes foram semelhantes ao da farinha de peixe, enquanto que o farelo de soja obteve um resultado inferior. A Barra e colaboradores produziram farinha de peixe inteiro, do peixe-faca, e podemos observar que ele obteve resultados semelhantes aos dos novos ingredientes. Segundo Silva, 2017, este autor considerou que o HPC é excelente devido ao seu balanceamento de aminoácidos essenciais. O que se projeta é que os novos ingredientes também terão esse balanceamento ótimo
por ser composto por mais de 50% de hidrolisado de camarão. No extrato etéreo, podemos observar que o BP120 teve resultado igual ao da farinha de peixe, resultado menor para o BP30 e mais inferior para o farelo de soja. Fracalose e Cirino afirmam que o nível ótimo de lipídios na dieta varia de acordo com os teores de proteína e de carboidrato, por causa das interações dos metabolismos. As cinzas dos novos ingredientes deram entre 9% e 10%, enquanto que o farelo de soja teve 6% aproximadamente e a farinha de peixe 28%. Cannon e colaboradores obtiveram resultados de 22%, bem maior do que os nossos novos ingredientes. A contagem de micro-organismos mesófilos. Só foi observado o crescimento de micro-organismos a partir do dia 120 nos novos ingredientes. E com 140 dias, os micro-organismos se tornaram incontáveis. A Anvisa determina que a contagem máxima é de 5 a 5ª UFC para farinhas desse segmento, sendo inferiores ao encontrado a 125 dias. Nos micro-organismos específicos, todos os valores dos ingredientes foram inferiores aos valores máximos permitidos pela Anvisa para todos os micro-organismos, com 140 dias. O efeito inibitório. Podemos observar que o farelo de soja, o resultado se dá em atividade residual. Então, podemos observar que no farelo de soja, para todas as espécies de peixe, obteve inibição maior do que os demais ingredientes. Isso porque o farelo de soja contém peptídeos que se ligam às enzimas, causando a inibição da atividade enzimática. A farinha de peixe foi o ingrediente que teve o melhor resultado quanto à inibição para todos os peixes, o que já era esperado, enquanto que o hidrolisado obteve resultados iguais ao da farinha de peixe para a tilápia do Nilo, para o Oscar e para o tucunaré, e inferiores para o pintado e curimatã. Já o ingrediente, BP120, obteve resultado igual para a tilápia do Nilo, igual da farinha de peixe, para a tilápia do Nilo, para o pintado, para o Oscar, e resultados inferiores para o tucunaré e o curimatã. Sanches Moros observou que, ao fazer um ingrediente com farinha de peixe e farelo de soja, a atividade enzimática era menor quando comparado com o ingrediente que continha a farinha de peixe, farinha de soja, mais farinha de larvas de moscas, resultando que a farinha de larvas de moscas melhora a atividade dos ingredientes. Diante do que foi exposto nesse trabalho, conclui-se que os novos ingredientes demonstram ser uma alternativa proteica viável para a alimentação de organismos aquáticos, por possuir composição centesimal semelhante à da farinha de peixe, reduzido o crescimento de micro-organismos sob temperatura ambiente e frente às avaliações possíveis de serem feitas nesse trabalho, e baixa inibição enzimática sobre os extratos brutos de intestinos de peixe de interesse para a aquicultura. Vale ressaltar que mais trabalhos devem ser realizados, a fim de avaliar o desempenho zootécnico e a digestibilidade dos novos ingredientes. Esses foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho, e obrigada!